que é professora Nicileia, atuo na área de matemática há quase 20 anos. Eu sou professora do ensino fundamental, anos finais, ensino médio e também as turmas do EJA. E em alguns períodos eu dou algumas aulas ao cursinho, tá? Então, eu conheço os alunos de 10 até a idade que ele pretende estudar, né? Continuar estudando. Então, vamos lá. O tempo lógico de Lacan na resolução de problemas matemáticos. Uma proposta de pensar matematicamente em 3 momentos observáveis. Esse trabalho está sendo apresentado por mim, Nicileia Silva de Queiroz Bellarmino, e foi composto pelo trabalho de Eloíne, Roberta, Edel Alexandre, Edel Guilherme e Luciano Martins. E eu estou falando aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Primeiramente, a introdução, né? A matemática é parte importante na construção da cidadania, na geração do conhecimento, do entendimento de recursos tecnológicos e, fundamentalmente, na compreensão dos modelos da natureza. Eu peguei alguns tópicos, né, que eu achei bem interessante, voltado assim à matemática e à sua participação na nossa vida, no nosso cotidiano, de acordo com o artigo apresentado. Então, a resolução de problemas não só harmoniza o aprendiz a pensar matematicamente, como estabelece uma percepção dentro do seu dia a dia. O ato de ensinar do professor e o ato de aprender do aluno são concepções estratégicas para o funcionamento irrestrito da proposta, pois o professor, como mediador do conhecimento, orienta os passos necessários para que o aluno, o explorador do conhecimento, descubra os melhores caminhos em busca do saber matemático. Observa-se que novas técnicas para o ensino e aprendizagem de matemática devem ser acolhidas, de modo a quebrar padrões metodológicos e romper ciclos viciosos, estabelecidos no ato de ensinar e aprender matemática na educação básica. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né, que precisa sim ser mudado esse paradigma de que a matemática é algo tão complicado, tão difícil de aprender, que muitas vezes acaba bloqueando a aprendizagem do aluno, ele tornando assim a matemática como algo impossível de se compreender. Quando a gente muda a técnica de ensinar e acolhe o aluno como um curioso que está ali, tanto para aprender quanto para ensinar a gente, como foi falado anteriormente aí, que na pandemia muitos professores se deram essa oportunidade de aprender juntamente com o aluno também, né? Diante das várias possibilidades de utilizar uma prática pedagógica para o ensino e aprendizagem de matemática, o estudo desse artigo situou-se na sugestão de expor uma proposta didática na ação de resolver problemas matemáticos por meio de 3 momentos observáveis, sugeridos por Jack Lacan, que é o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. O que é que eu observo aqui nesse pensamento aí do Lacan, né? Que a gente tem que deixar o aluno ele ter o seu tempo para pensar, observar e concluir. Eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu percebo que alguns alunos estão muito apressados para concluir logo, professora, corrija logo, eu já terminei. Que a gente também tem que dar o tempo para o outro, que o outro ele precisa também, porque cada um tem o seu tempo de compreender e de concluir. E que independente dele acertar ou não, o que importa é que ele está percorrendo o caminho e que ele está usando ali a sua mente para tentar de toda forma compreender o que está sendo pedido, ao instante que ele está vendo e observando, e assim ele possa concluir da melhor forma o que está sendo proposto a ele. Então, a estrutura da pesquisa é a importância do ensino e aprendizagem de matemática, o tempo lógico de Lacan, sugestões metodológicas como prática pedagógica para o aprendizado de matemática e os resultados obtidos. Os objetivos, né? A fundamentação teórica deste trabalho está dividida em 3 partes fundamentais. Na primeira, abordaremos a importância do ensino e aprendizagem de matemática nos diversos níveis da educação,
suas implicações no desenvolvimento do conhecimento e saber, e as dificuldades em propor novas regras pedagógicas para abrandar as discrepâncias entre o que se ensina e o que se aplica em matemática. O que realmente vai ser cobrado dentro da matemática, né? Na segunda parte, será exposta a ferramenta imprescindível para o incremento da proposta pedagógica de ensino e aprendizagem de matemática, que é o tempo lógico de Lacan. E, por fim, exibiremos a sugestão metodológica como prática pedagógica para o aprendizado de matemática, agregando a resolução de problemas matemáticos com a ideia do tempo lógico de Lacan. O ensino e aprendizagem. Pensar matematicamente. O ensino e aprendizagem de matemática tornou-se uma prática didático-pedagógica indispensável diante dos avanços da tecnologia e comunicação da contemporaneidade. Não obstante, produzir procedimentos que possam contribuir para essa prática tornou-se aceitável. Ou seja, usar outras práticas de ensino, usando assim a tecnologia, tornou-se algo que hoje é indispensável. É preciso se usar a tecnologia para se chegar realmente à aprendizagem do aluno. Não só o livro didático, como era acostumado se usar antigamente. Hoje a gente mostra através da tecnologia onde a gente pode encontrar a matemática. Caracterizam-se nos ambientes escolares por um currículo extenso a ser efetivado, por uma falta de estímulo dos alunos perante os tópicos apresentados e um aprendizado mecânico, antagônico a uma forma de pensar matematicamente. Inúmeras pesquisas afirmam que, em todos os níveis da educação, os alunos necessitam aprender, saber fazer matemática, e que os professores devem instigar o poder de questionamento e desvirtuar os seus aprendizes a fortalecer o pensamento matemático. Nós devemos, como educadores, mostrar ao aluno que ele também pode ser um futuro matemático, pode ser um gênio, que ele pode, de repente, ter uma técnica de mostrar a matemática de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, e de uma forma mais fácil de aprendizagem. Despertar no aluno a vontade de saber, a vontade de fazer. É indispensável que os alunos descubram ou arrisquem encontrar as próprias soluções. Não aceitem como verdades absolutas as respostas oferecidas. E também não estudem por meio de habituais estratégias metodológicas que apontem a repetição de uma sequência usual. Então, é fazer e mostrar como se fez, mas não precisa que seja uma coisa forçada, uma coisa que venha de padrões, que ele possa mostrar como ele percorreu aquele caminho também. Então, coloquei algumas citações aí, ó. Resolução de problemas desenvolve poder matemático nos alunos, ou seja, capacidade de pensar matematicamente, utilizar diferentes e convenientes estratégias em diferentes problemas, permitindo aumentar a compreensão do conteúdo e conceitos matemáticos. É o pensar matematicamente, compreender sua presença, ser crítico aos costumes, com os modelos que são aceitos na sociedade, entender as intervenções e as formas como são produzidos. Não se aprende matemática para resolver problemas, e sim se aprende matemática resolvendo problemas. Diante dessas perspectivas, qualquer situação que vise favorecer o aprendizado deve constituir-se em situação-problema, para que o aluno a que se destina, ou seja, a proposta de tarefa feita pelo professor, dever ser tão interessante que crie na classe um clima de pesquisa, de busca de solução para os problemas que emergirem da proposta. Então, uma coisa que a gente deve muito observar e seguir, né, de acordo com essa citação aqui do Carvalho, é que o aluno ele tem que ter ele se sentir parte do problema, ele ver que ele pode solucionar aquele problema. Então, a emoção que a gente percebe em um aluno quando ele conclui um problema e que ele acerta, é algo que deixa ele muito animado para que ele possa prosseguir.
Então, deixar que o aluno ele procure saber o que tem ali, qual é o assunto que está sendo proposto naquele problema, qual é o assunto que ele vai utilizar para resolver, quais são as estratégias e o caminho que ele deve percorrer. Dando continuidade. Segundo Pontes, a matemática nos oferece um leque de possibilidades para desenvolver habilidades cognitivas e de fazer descobertas. Entretanto, a angústia dos pesquisadores e educadores é saber de que forma pode melhorar o desempenho dos alunos no procedimento de aprender matemática na educação básica. Bons problemas poderão proporcionar aos alunos a oportunidade de consolidar e ampliar seus conhecimentos, e, se forem bem escolhidos, poderão vir a estimular a aprendizagem da matemática. Concluindo aqui, é bastante comum o aluno desistir de solucionar um problema matemático, afirmando não ter aprendido como resolver aquele tipo de questão ainda, quando ela não consegue reconhecer qual o algoritmo ou processo de solução apropriado para aquele problema. Faltam aos alunos uma flexibilidade de soluções e a coragem de tentar solucionar alternativas, diferente das propostas pelos professores. Para o entendimento de muitos professores, o aluno aprenderá melhor quanto maior for o número de exercícios por ele resolvido. Será que, de fato, essa resolução de exercícios repetitivos de certos algoritmos e esquemas de solução geram realmente um aprendizado? Né? Será que a prática de um exercício repetitivo é o que vai gerar no aluno a aprendizagem? Ou ele tem a curiosidade de percorrer vários caminhos diferentes para chegar na mesma solução? Inúmeras pesquisas afirmam que, em todos os níveis de educação, os alunos necessitam aprender e saber fazer matemática, e que os professores devem instigar o poder de questionamento, de desvirtuar os seus aprendizes a fortalecer o seu pensamento matemático. Então, dando continuidade, né, a gente vai ver agora um pouquinho sobre o tempo lógico de Lacan. E quem foi Lacan, né? Jack Marie Emily Lacan, nascida em 13 de abril de 1901 e até 9 de setembro de 1981. Nasceu em Paris, na França, médico, psiquiatra e psicanalista. Representou um dos nomes fundamentais no estudo de psicanálise, voltado para o postulado de Sigmund Freud. Definiu sua visão filosófica e científica da psicanálise com a criação de Lacanismo. Jack Lacan, né? Aí nós temos aqui, estou um pouquinho nervosa para falar o nome desse cara, não sou muito boa nas linguagens. Então, nós temos um pouquinho aí, ó. Os conhecimentos matemáticos de Jack Lacan estavam além da superficialidade, tinha contato com inúmeros matemáticos da época que o induziram a garantir seus avanços no estudo de lógica e topologia. Lacan, em 1998, estabeleceu todo o seu pensamento sobre o tempo, a partir de um argumento lógico, silogismo. Esse tempo retrata o momento da precocidade do sujeito, quando caracteriza a dimensão de riqueza do tempo que acontece perante o movimento do indivíduo, incidido através de precipitação, onde o tempo relativo se desenvolve. O tempo lógico é o tempo necessário a se demorar em produzir uma conclusão. É o tempo que ele demora para produzir a conclusão daquele problema. A partir do que, na verdade, não se sabe, numa precipitação, ato que se chega para uma dedução, e não por uma probabilidade. Então, nós sabemos que cada pessoa ela tem o seu tempo, não importa o caminho, o que importa é que ele chegue à sua conclusão e possa resolver. Desta forma, o conceito do tempo lógico de Lacan é realizado em 3 momentos, que é o instante de ver. Esse momento é extremamente intuitivo e requer o raciocínio mais sutil. O tempo de compreender, que é o momento de deliberação e o pensamento se torna mais consciente à procura de uma solução desejada, que é cobiçada. E o momento de concluir, né? Esse momento deve ser a tomada de decisão racional,
onde ele conclui se realmente é daquela forma ou não e chega ao resultado que ele está esperando. Sugestão de uma prática pedagógica para o ensino e aprendizagem de matemática. A proposta de recomendar uma prática pedagógica para a resolução de problemas matemáticos, empregando como ferramenta principal a ideia de Lacan sobre o tempo lógico, apresenta-se dividida em 3 blocos: o início, o meio e o fim. O bloco A, que é o início, este momento é o instante de ver, representa a possibilidade de resolver o problema através da intuição. Através de uma noção intuitiva do problema proposto, é possível o aluno encontrar a solução desejada? Através dessa noção, será que ele já chega à solução que ele está desejando, só em olhar? No bloco B, que é o meio. Este segundo bloco representa o tempo de compreender. É o momento de deliberar, de modo a estabelecer os instrumentos necessários para buscar a solução cobiçada. Na prática, quais seriam as hipóteses fundamentais para o entendimento do problema sugerido? E, por fim, o bloco C, o momento de concluir. É o momento para a tomada de decisão. Aonde chegaremos? Nesse caso, será que o aprendiz consegue resolver o problema recomendado? Então, nós temos aí nessa tabela o tempo lógico, a ação, as características versus a ação. O bloco A, que é o instante de ver, que é a intuição, que tem como ação a noção intuitiva. O bloco B, que é o tempo de compreender, a deliberação, é o modelo matemático, como ele vai seguir. E o bloco C, o momento de concluir, que é a tomada de decisão, que é a resolução desse problema. Nota-se que a utilização do tempo lógico de Lacan na resolução de problemas matemáticos segue uma proposta bastante conveniente do ponto de vista da organização das informações para alcançarmos a solução esperada, que é a intuição, deliberação e a tomada de decisão. São características essenciais para que tenhamos uma prática pedagógica hábil na aprendizagem de matemática. Aí nós temos aí o pensar matemático, né? Pensar matematicamente, que é o tempo aí de Lacan, que é o tempo de ver, pensar, o tempo aqui de compreender e da resolução do problema, que é a conclusão. Materiais e métodos. A pesquisa descritiva de natureza quantitativa e qualitativa. O estudo foi realizado com 20 alunos do curso técnico, subsequente de informática, para a internet do Instituto Federal de Alagoas, do campus de Rio Largo. Os alunos participaram de forma voluntária, porém, era evidente a curiosidade gerada por eles em torno do aprendizado de uma nova ferramenta de ensino de matemática. Então, quando a gente propõe a um aluno que ele possa ter uma nova ferramenta, um novo método dele aprender matemática de forma que ele possa presenciar no seu dia a dia, isso traz ao aluno a curiosidade em aprender, né? A ideia da pesquisa constituiu apresentar 2 problemas de matemática, em cada um deles, com 2 itens a responder. O aluno, em cada problema, terá que responder 3 indagações. Você é capaz de resolver o item de forma intuitiva, só em olhar, só em ver? Quais ferramentas matemáticas para resolver o item B? E você consegue resolver o item B utilizando a ferramenta sugerida por você? Então, foi dado aos alunos as questões e essas 3 indagações para que eles pudessem analisar de acordo com os problemas. Os problemas de matemáticas propostos aos alunos foram: problema 1. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 4,00 e para cada quilômetro rodado, o valor de R$ 1,50. Qual é o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros? Segunda pergunta, determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e determine o valor para cada corrida de 20 quilômetros.
Problema 2. O preço de um carro novo popular é de 30 mil. Com o uso, seu valor sofre uma redução de 1.800 por ano. Desta forma, responda. Por qual valor o proprietário do carro popular poderá vendê-lo daqui a 8 anos? Segunda pergunta. Determine uma lei de formação correspondente ao preço do veículo por um ano de uso e estime o preço de venda do veículo daqui a 10 anos. Então, foram dados esses problemas aos alunos para que eles resolvessem e também eles pudessem resolver aquelas 3 perguntas que foram feitas antes, né? Que se ele era capaz de resolver de forma intuitiva, só observar o problema, quais eram as ferramentas matemáticas para resolver, o que é que ele iria precisar usar ali, quais eram os conceitos matemáticos, e se ele conseguiria resolver o item B utilizando a ferramenta sugerida por você. Então, aqui foi as respostas feitas pelos alunos, né? Foi feito aqui o levantamento. De acordo com a indagação, o problema 1, 24 alunos, né? Apenas um não conseguiu. A segunda, ele foi dado aqui quais eram os assuntos que eles precisavam para resolver aqueles problemas, que foram função, PA, equação, e alguns disseram que não sabiam. E 15 alunos responderam que sim, conseguiria através dessas duas aqui responder, né? E 10 alunos responderam que não. As considerações finais. O processo de ensino e aprendizagem de matemática materializa-se com atividades bem formuladas e organizadas através de propostas pedagógicas que possam motivar o aluno para o seu aprendizado. Quando os alunos demonstram empenho por uma prática inovadora e eficaz, estarão, consequentemente, interessados na construção de novos conhecimentos e saberes da disciplina. Um uso consciente de uma metodologia distinguida de ensino e aprendizagem de matemática sobrevém nos princípios educativos, especialmente na autonomia do aluno, através da construção de seus conhecimentos e saberes. Diante do exposto, se faz necessário finalizar que o emprego de métodos pedagógicos diferenciados para o ensino e aprendizagem de matemática carece de nortear a formação dos professores, permitindo, desta forma, o fortalecimento no processo educacional. Espera-se outras metodologias para o ensino e aprendizagem de matemáticas possam ser recomendadas como modelo dinâmico e essenciais no processo educativo, no intuito do aprimoramento das práticas pedagógicas para ensinar e aprender matemática, de forma que o aprendiz esteja pronto para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Aqui são algumas referências. De acordo com a pesquisa, eu tive uma curiosidade de saber um pouquinho quem era Lacan e algumas frases propostas por ele, né? E essas duas me chamaram a atenção, que coloca aqui, ó, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, muitas vezes, quando a gente está ministrando as nossas aulas ou conversando com algumas pessoas, a gente sabe o que a gente falou. Mas será que a gente sabe como foi que o aluno interpretou? Como foi que aquela outra pessoa entendeu o que a gente está falando? Então, muitas vezes a gente precisa falar mais de uma vez, explicar novamente, para que realmente possa chegar ao aprendizado. E Lacan também falou que amar é dar o que não se tem a quem não o quer. Muitas vezes, eu sinto na nossa sala de aula, eu falo como professora, que nossos alunos eles não estão querendo aprender. Infelizmente, a gente vive num mundo que a educação ela é um pouco, vamos dizer assim, desvalorizada, mesmo que fale tanto que é valorizada, mas a gente sabe que não é. E que o aluno ele não sente a vontade de estudar, de aprender, ele não vê essa necessidade. E muitas vezes ele diz, professora, para que eu vou estudar isso? Onde eu vou ver isso na minha vida, no meu dia a dia? Então, quando a gente ama a nossa profissão, mesmo sabendo que o outro não está querendo ouvir, a gente tem que usar algumas estratégias,
algumas metodologias que façam com que o aluno ele tenha essa curiosidade. Então, dar a ele o que ele também não quer saber, mas que a partir do momento que ele se entrega e se deixa, eu digo assim, quando ele se deixa ser envolvido pela matemática, ele começa a ver a matemática em tudo que o cerca, né? Tanto é que eu uso muito essa frase: a matemática não é tudo, mas tudo é matemática. Em todas as minhas aulas, eu faço por onde meus alunos mentalizar que a matemática faz parte do nosso dia a dia, ela está presente no nosso cotidiano, nós não temos como fugir dela. Então, se a gente não tem como fugir, a melhor forma é a gente se juntar, né? E eles passam a aprender a matemática de uma forma mais prazerosa, sentindo a presença dela no cotidiano. E eu concluo aqui o trabalho, a apresentação desse artigo, com a palavra gratidão,